Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar a gravar as aulas que não conseguimos resolver os exercícios na sala de aula. Física 1, capítulo 7 da apostila 2, lá na página 314, iniciando pelo exercício 9. Os outros exercícios do capítulo 6 e até o exercício 8 aqui dessa página, nós já resolvemos na sala de aula. Então vamos só fazer os que nós não conseguimos resolver durante as aulas. Então, exercícios contextualizados, página 314, Física 1, capítulo 7, livro 2. No exercício 9, nós temos aqui: o gráfico representa a variação da posição em função do tempo de um ponto material que se encontra em movimento retilíneo uniformemente variado. Então, nós temos o movimento retilíneo uniformemente variado e uma parábola que indica esse movimento. Resposta correta, letra D. No instante de 2 segundos, a velocidade do ponto material é nula. Nesse instante aqui de 2 segundos, é o momento onde vai ocorrer a mudança de velocidade, um movimento progressivo para um movimento retardado. Nesse instante, a velocidade é igual a zero. 10. Nós temos aqui dois carros. O gráfico das velocidades em função do tempo mostrados a seguir refere-se ao movimento de dois carros que percorrem a mesma trajetória retilínea e passam pela mesma posição no tempo igual a zero. Então, quando o tempo for igual a 0 segundos, os dois carros estarão na mesma posição. Onde que eles vão se encontrar? Eles vão se encontrar nesse tempo aqui de 4 segundos. Por que não aqui? Esse ponto é um ponto de encontro das velocidades do carro. Como que eu posso afirmar isso? Aplicando a forma. Para o carro 1, nós temos um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, se nós extrairmos os dados do gráfico e aplicarmos a formulinha, lembrando que o sinal aqui será negativo devido a um movimento retardado, ele está desacelerando, nós vamos chegar a 40 metros. Em 4 segundos, o carro 1 percorreu, está no instante aqui, no espaço 40 metros. O carro 2, como é um movimento uniforme, a gente aplica a formulinha do sorvete e nós vamos encontrar que no tempo de 4 segundos ele também está no espaço de 40 metros, portanto, resposta letra B. 11. O gráfico a seguir mostra a posição em função do tempo de dois trens que viajam no mesmo sentido em trilhos paralelos. Aqui também nós temos um trem, o trem A, fazendo um movimento uniforme e o trem B, movimento uniformemente variado. Vamos às alternativas. Nossa alternativa correta aqui é a letra E. Ambos os trens têm a mesma velocidade em algum instante anterior a TB. Então, em algum instante antes de se encontrarem aqui, esses trens terão a mesma velocidade. Beleza? Exercício número 12. Vamos para o 12. Também uma relação entre movimento retilíneo uniformemente variado e movimento uniforme. O gráfico mostra como variam as velocidades de dois carrinhos que se movem sobre trilhos paralelos. No instante de tempo t igual a zero, os dois carrinhos estavam emparelhados. Então, no instante de tempo t igual a zero, os dois carrinhos estavam emparelhados. Ele quer saber agora qual instante que os carrinhos voltam a ficar lado a lado. Então nós temos esse primeiro carrinho aqui, ele está realizando um movimento uniformemente variado. E esse carrinho dessa reta aqui está realizando um movimento uniforme. Como que eu posso calcular aí o novo momento que eles se encontram? Bom, para o primeiro caso, nós temos um movimento uniforme. Então é só a gente aplicar a fórmula do sorvete para um determinado tempo. Para o movimento uniformemente variado, nós vamos aplicar a fórmula do sorvetão também para um determinado tempo. Lembrando que o espaço inicial dos dois vai ser zero, onde eles estavam emparelhados. Eles vão sair numa velocidade e vão se encontrar em algum instante. Com essas duas formulinhas, basta nós igualarmos elas. Igualando as duas fórmulas, nós vamos calcular o tempo. Então, eu vou igualar a forma do sorvete com a forma do sorvetão. E com isso, nós vamos chegar aí ao tempo de 4 segundos. Igualando as duas fórmulas, basta a gente calcular e nós vamos chegar aí ao tempo de 4 segundos. Resposta letra D.
Bom, pessoal, exercício 13. Nós temos aqui, ó, o gráfico a seguir representa o espaço percorrido em função do tempo por um móvel em movimento retilíneo uniformemente variado. Nós temos aqui uma parábola, movimento retilíneo uniformemente variado, um objeto saindo do espaço 15, chegando até o espaço de 20 metros, depois aí fazendo aí percorrendo, chegando até 3 segundos no espaço igual a zero. Então nós tivemos um movimento acelerado, depois um movimento retardado. Nesse ponto aqui a velocidade é igual a zero. A pergunta é: pode-se afirmar que a posição do móvel para t igual a 5 segundos e a função horária da velocidade desse móvel são respectivamente. Então, para calcular o espaço que ele vai estar com 0,5 segundos, basta aplicar a fórmula do sorvetão, aplicando a fórmula do sorvetão, extraindo os dados aqui o espaço inicial 15 metros, velocidade inicial de 10 metros por segundo, multiplicado pelo tempo, nós vamos chegar a um espaço de 18,75 metros. Como que eu calculo a velocidade inicial e a equação da velocidade, a função horária da velocidade, o VOAT? Nós temos a fórmula do sorvetão, como nós já vimos. Extraindo os dados do gráfico, nós vamos chegar aqui a esse valor. 5 vai ser igual a V0 mais meio vezes a aceleração. Com isso, nós vamos usar esse valor para aplicarmos na formulinha do VOAT. Aplicando assim no VOAT, nós vamos chegar à aceleração é menos a velocidade inicial. Substituindo novamente no VOAT, nós vamos ter aí a velocidade inicial igual a 10 metros por segundo. A velocidade vai ser de 10 metros por segundo. Beleza? E substituindo aí na fórmula do VOAT, nós temos V é igual a 10 menos 10t, que dá como alternativa aí a nossa resposta, letra A. Tá. 14. Exercício 14. Em um filme, para explodir a parede da cadeia, a fim de que seus comparsas pudessem escapar, o ladrão ateia fogo a um pavio de 0,6 metros de comprimento, que tem sua extremidade presa a um barril contendo pólvoras. Enquanto o pavio queima, o ladrão se põe a correr em direção oposta. No momento em que salta sobre uma rocha, o barril explode. Ao planejar essa cena, o piroplasta utilizou dados gráficos obtidos cuidadosamente da análise das velocidades do dublê, que representa o bandido, e da chama do pavio, o que permitiu determinar que a rocha deveria estar a uma distância relativamente ao ponto em que o pavio foi aceso em metros de. Então nós temos aqui dois gráficos. O primeiro gráfico, ele mostra a velocidade do dublê em função do tempo. Então, a velocidade do dublê vai acelerando conforme o passar do tempo. E a chama do pavio, enquanto o pavio está ali queimando até chegar na explosão do barril, ele tem uma velocidade de movimento uniforme. Bom, sabendo a velocidade da queima do pavio e o comprimento, nós podemos calcular o tempo que vai se levar até explodir o barril. Nós temos aqui a distância, passando em metros, 6 vezes 10 a menos 1 metro, e a velocidade, que está aqui, a velocidade da chama do pavio. Com isso, nós podemos concluir que vão se levar aí 12 segundos até o momento da explosão. E calculando aí a distância percorrida, a distância entre o projétil sendo explodido e o dublê, nós vamos chegar aí a 45 metros. A 45 metros. Então a rocha pode estar a 45 metros, que o dublê vai conseguir chegar até ela. 15. Isso da letra E. A posição inicial do móvel, que descreve um movimento retilíneo uniforme, cujo gráfico, velocidade vezes tempo, é representado, vale 5 metros. Qual é a função horária do espaço para o movimento considerado? Então aqui nós temos primeiro informações da velocidade e do tempo. Então nós temos o VOAT.
Usando a fórmula do Voat, nós conseguimos achar a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Achando a aceleração, nós temos velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, 20 é igual a 10 mais a aceleração vezes 2. Usando os dados do gráfico, aceleração 5 metros por segundo. Agora é possível aplicar nessa fórmula, dado que ele disse para nós que o espaço inicial é de 5 metros. Só substituir na fórmula do sorvetão e deixar a formulinha aqui montada. 5 sobre 2 deu 2,5t ao quadrado. A alternativa da 15, letra C. Vamos lá para a 16. Na 16, ele quer saber aí, de acordo com o gráfico, a gente ganhar um pouquinho de tempo, de acordo com o gráfico, a aceleração escalar do patinete elétrico, sabendo que a trajetória de testes é retilínea em metros por segundo ao quadrado é igual a. Quer saber a aceleração escalar? Bem simples, basta aplicarmos a fórmula do Voat. A gente tem velocidade, tem tempo, precisamos apenas encontrar qual que é a aceleração do patinete. Então a velocidade final vai ser de menos 4, velocidade inicial 20 metros por segundo, o tempo de 6 segundos. Calculando aí, nós chegamos a menos 4 metros por segundo. Então 16, resposta à letra A. 17. Durante alguns instantes, uma lancha descreve uma trajetória linear com variação de velocidade representada no gráfico a seguir. A aceleração escalar e a velocidade inicial da lancha são respectivamente iguais a. Então vamos lá. Primeiro, calculando a aceleração, vamos aplicar Voat. Nós temos a velocidade final, que está aqui, 30 metros, né, para esse instante de 5 segundos. Velocidade inicial, 18. Saiu desse ponto aqui, 18, até o ponto de 30. E o intervalo de tempo, 3 segundos. Logo, a aceleração nesse trecho de 4 metros por segundo. Velocidade, de novo, vamos aplicar a mesma fórmula, igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Nós queremos calcular aí qual que é a velocidade inicial. Então, a velocidade inicial, esse ponto aqui, vai ser velocidade final, 30 metros por segundo, igual a velocidade inicial, mais 4, que é a aceleração, vezes 5, o tempo total. Velocidade inicial de 10 metros por segundo. 18. Foi instalado um mecanismo em uma avenida de tráfego intenso para registrar a velocidade dos veículos. Em um dado momento, ele registra a velocidade de um veículo leve após o sinal verde acender e constrói o seguinte gráfico com os dados obtidos. Então, o carro está saindo ali de um ponto do farol, o farol fica verde, ele sai acelerando. E aqui estamos vendo o gráfico representando esse movimento. Pergunta: distância percorrida pelo veículo após 2 segundos é. Para calcularmos a distância, nós vamos precisar primeiro entender qual que é a aceleração desse veículo. Analisando o gráfico, nós temos para esse trecho do gráfico a velocidade final sendo 0,8, velocidade inicial 0, né, ele estava parado, aceleração quero saber, e o tempo de 4 segundos. Em 4 segundos a velocidade dele já era 0,8. Consequentemente, ele está com uma aceleração de 0,2 metros por segundo ao quadrado. Com a aceleração, a gente consegue calcular o espaço, quantos metros o carro vai percorrer. Lembrando que ele estava parado, então o movimento, o espaço inicial é 0, velocidade inicial é 0. Então basta a gente calcular aqui esse trechinho da fórmula do sorvetão, 0,2 sobre 2 vezes 2 segundos, que é o tempo ao quadrado. Resposta 0,4, alternativa A. Na 17 eu tinha esquecido de falar alternativa, mas a 17 a alternativa era a letra D, né? 4 metros por segundo ao quadrado e 10 metros por segundo de velocidade inicial. Beleza? Vamos lá para 19. O gráfico a seguir indica como varia o espaço em função do tempo para certo movimento uniformemente variado. Bom, nós temos aqui uma parábola, movimento uniformemente variado,
E a pergunta é: aceleração do móvel em metros por segundo. O que nós devemos fazer? Primeiro vamos aplicar aí o sorvetão. Só que agora nós não vamos encontrar a aceleração média já de cara. Então nós temos aqui, ó, o espaço final. Analisando só esse primeiro trecho aqui. O espaço final dele vai ser de menos 1 metro. Ele está desacelerando. Menos 1 metro. Espaço inicial ele saiu do 3. Mais a velocidade vezes o tempo. A aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Nós vamos chegar aqui a essa formulinha. O tempo gasto aí foi de 2 segundos. 2 segundos. Calculando o que é possível calcular, nós vamos chegar que 2 vezes a aceleração é igual a menos 2 vezes 0 menos 4. Com isso, nós não conseguimos ainda chegar na resposta, que é a aceleração. Nós não temos a velocidade inicial. Para melhorarmos essa situação, nós podemos utilizar a equação da velocidade. Velocidade é igual a v0 mais aceleração vezes o tempo. Velocidade inicial igual a 0. Velocidade final 0, né? Nesse momento ele vai mudar de direção, então a velocidade final é 0. Vai ser aí v0 mais at. O tempo é de 2 segundos. Resolvendo o que é possível aqui, nós chegamos a 2 vezes a aceleração é igual a menos a velocidade inicial. Com essa informação, nós podemos substituir nessa fórmula e aí sim calcularmos qual que é a aceleração desse móvel. Então, nós temos aí que 2A é menos V0. Então, substituindo 2A por menos V0, nós vamos conseguir encontrar aí que V0 é menos 4. Depois, substituindo novamente aqui o menos 4 pelo V0, nós vamos chegar aí a uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, que dá a alternativa D. Último exercício aqui, 20. Após algum tempo, os freios são adicionados e o automóvel percorre uma distância D com rodas travadas até parar. Desconsiderando o atrito do ar, se a velocidade inicial do automóvel fosse 2 vezes maior, a distância percorrida seria. Então vamos lá. Nós temos aqui, ele está freando, até ele parar, a velocidade final vai ser 0. V0 a gente vai chamar de V, não deu o valor. Então, aplicando aí a Torricelli, o tempo aqui não interessa, né? Interessa a distância percorrida e a velocidade aí chegando a 0. Aplicando Torricelli, nós vamos chegar na primeira situação, que a distância vai ser igual a V quadrado sobre 2 vezes A. Muito bem. Agora, se a velocidade inicial for o dobro, qual que vai ser a nova distância? Essa é a ideia. Então, velocidade final continua sendo 0, só que a velocidade inicial vai ser 2 vezes a velocidade de V no primeiro momento. De novo, a gente aplica aí Torricelli, só que agora a velocidade inicial é 2V. Nós vamos chegar a uma nova distância que equivale aí a 4 vezes V quadrado sobre 2 vezes A. Se nós estamos considerando o mesmo carro aí sendo freado, o mesmo automóvel, desprezando a resistência do ar, o atrito, enfim, e também desprezando, dizendo que a velocidade somente dobrou, então a aceleração era a mesma e tudo mais, qual que é a conclusão que nós vamos chegar? Se a velocidade fosse o dobro, a distância vai ser 4 vezes mais, vai ser 4 vezes maior. Beleza? Então a resposta aí, letra E. Com isso encerramos esse capítulo.